Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo no canal do YouTube a partir de agora e também simultaneamente na nossa transmissão do Zoom. Eu sou Luciana Berardi, presidente da Comissão de Direito Constitucional da UAB de São Paulo, e em nome da nossa comissão eu gostaria de saudar e agradecer ao advogado e professor doutor Pedro Serrano pelo aceite ao nosso convite e a honrosa participação nessa webinar. Gostaria também de agradecer a participação de todos que estão aqui nos assistindo e cumprimentar todas as autoridades, conselheiros e conselheiras e membros da nossa Comissão de Direito Constitucional, na pessoa do nosso querido vice-presidente aqui presente, Dr. Marcelo Fiori. E, por fim, fazer um cumprimento especial ao nosso caríssimo amigo, também o Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos e conselheiro da UAB de São Paulo, expressando toda a nossa gratidão pelo apoio incondicional nos acontecimentos dessas webinárias, e não só dele, mas também de toda a equipe da Comissão de Cultura e Eventos. Eu passo a palavra ao Dr. Marcelo Fiori para proferir as suas palavras. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, professor Pedro Serrano. É uma honra poder tê-lo aqui conversando conosco. Temos sempre aulas quando o ouvimos. Então, mais uma vez, vai ser um prazer trocar ideias consigo e ouvi-lo muito mais do que falar. Professor Pedro Serrano é professor de Direito Constitucional da graduação da PUC São Paulo, de Teoria do Direito do mestrado e doutorado também da PUC de São Paulo, é mestre e doutor em Direito do Estado também pela PUC, pós-doutoramento em Teoria do Direito pela Universidade de Lisboa, pós-doutorando em Direito Público pela Universidade de Paris, Nanterre, e Teoria Política pela Universidade Católica de Paris. Além de tudo, ele também é advogado. Bem-vindo à sua casa, professor, e a palavra está com o senhor. Nós estamos sem áudio ainda. Está sem áudio? Agora, perfeito. Então, pronto. Eu agradeço muito o convite da professora Luciana, do professor Marcelo, para poder estar aqui com o pessoal aqui debatendo, participando desse evento. É uma honra imensa para mim, né? Bem, o tema hoje, pelo que eu sei, é sobre a questão da pandemia e seus aspectos constitucionais, né? Eu não vou ter como tratar de tudo, vou tentar tratar vamos dizer, de um aspecto geral e de aspectos específicos de fatos que têm acontecido e que são polêmicos, eu sei, mas é constitucionalista que tem medo de cara ruim não vira constitucionalista, né? Eu até brinco com o Lênio, brinco com o Marcelo lá da UFMG, quer dizer que nós somos constitucionalistas espalha-roda, né? Porque o constitucionalista é um espalha-roda por natureza, né? Eles sempre falam que todo mundo não quer ouvir, né? Sempre contra a turba, assim, quando todo mundo vai para um canto, a gente vai para o outro. Mas, de qualquer forma, é por causa da natureza das condições do pós-guerra, que são contra-majoritárias, a gente tem sempre que estar realmente atento. E não é muito fácil, porque a gente precisa ter um controle sobre o espírito, né? Tentar ter algum controle sobre o espírito, porque Constituição, para interpretar, a Constituição, grandes autores, como Luhmann, por exemplo, falam como acoplamento estrutural entre política e direito, quer dizer, ou seja, ela é um fenômeno jurídico e é um fenômeno político ao mesmo tempo, e você não consegue entender um sem entender o outro, né? É óbvio que o direito tem autonomia em relação à política, mas é muito difícil você demarcar, inclusive, o território dessa autonomia sem ter uma concepção política, né? Ou sem ter conhecimento de política. Tanto que não à toa, quase todos os teóricos, eu diria que todos que eu lembro, grandes teóricos do direito constitucional, são também grandes teóricos políticos. Mesmo autores que negam qualquer tipo de vínculo possível com a política. Kelsen, por exemplo, que é um grande autor de teoria jurídica, talvez o maior jurista do século XX,
e também um grande autor de teoria política, são mais de 400 escritos, né, entre livros, ensaios, etc. Então, e a gente tem que ficar fiscalizando um pouco o espírito, porque o agir humano é muito permeado por ideologia, né? Ideologia no sentido de hierarquia de valores, sentido clássico. A gente atua com os nossos valores, com a nossa mundividência, e eu que sou spinoziano, com a nossa afetividade, né? Não tem como conter, né? Então, quando é muito difícil você adotar no direito constitucional uma postura mais técnica, mais em favor do direito, menos em favor da política, vamos dizer, da moral, quer dizer, você procurando ter uma perspectiva do direito, isso, vamos dizer, elevando um pouco o espírito além das suas ideologias. Para mim, na Constituição de 88 não é muito difícil, porque a Constituição espelha mais ou menos o que eu acredito de mundo mesmo. Eu sou um liberal social, um homem de esquerda democrática, pode chamar social-democrata, tem vários nomes, né? Mas adoto o liberalismo no território político e uma visão de defesa dos direitos sociais no âmbito econômico. Então, a Constituição é bem isso, né? Então, ela não, para mim, nesse ponto não é tão difícil, mas às vezes muitos casos surgem que a gente tem que ter um certo distanciamento. No momento de fla-flu, então, que nem a gente passa no país, né, e no mundo, fica mais difícil. Nós estamos numa crise constitucional, uma crise do constitucionalismo do pós-guerra, é muito difícil você lidar com isso. Mas vamos lá, trazendo para a questão da epidemia que nós estamos, né? Está gerando muito debate no meio jurídico e no meio, vamos dizer, parajurídico, aquelas ciências e atividades que são próximas a nós, né? Por exemplo, talvez o maior teórico do Estado e filósofo político vivo hoje, que é o George Agamben, ele solta textos muito polêmicos, parece que é o Bolsonaro escrevendo assim, né, agora, criticando as medidas de isolamento antipandemia, né? Mesmo em alguns momentos negando a existência da pandemia um tempo atrás, né? Então você vê que e é um sujeito de ideias muito avançadas, tudo, quer dizer, muito respeitado, inclusive na Europa, e surpreendeu todo mundo, quer dizer, então nós temos aí, não é nem uma divisão esquerda e direita, eu acho que é uma divisão mesmo quanto ao que fazer, o que significa, etc. Eu vou tentar dar o meu ponto de vista, eu tenho desenvolvido muito o meu ponto de vista em diálogos com o Lênin Streck, né, que é um parceiro, amigo, e nós temos tentado construir uma perspectiva. Esses momentos vamos dizer, de excepcionalidade, eles tradicionalmente são tratados na história do direito como na categoria de estado de exceção, né? Agora, estado de exceção é ruim porque ela é uma palavra que se tornou polissêmica, né? Ela vem do artigo 48 da Constituição de Weimar, do começo do século XX, e acabou, vamos dizer, sendo utilizada muito intensamente pelo nazismo para instaurar a ditadura de Hitler, embora tenha sido utilizado pela democracia de Weimar também. E um modelo semelhante, defendido por Santi Romano, o grande jurista, né? Enquanto Carl Schmitt foi o grande pensador desse tipo vamos dizer, de postura, de suspensão do direito, etc. Na Alemanha, Santi Romano foi na Itália, foram os dois grandes pensadores, eu diria, do nazismo e do fascismo no âmbito jurídico constitucional. O Carl Schmitt, para mim, talvez o maior constitucionalista do século XX, é um jeito genial. E eles, vamos dizer, essa expressão estado de exceção acabou sendo apropriada pela teoria geral do direito constitucional e pela teoria do Estado, pelo menos no âmbito do primeiro mundo, como sinônimos de uma ideia de Estado autoritário, etc. E tal, né? O que é legítimo e correto, né? O Agamben mesmo faz essa determinação. Agora, é uma palavra polissêmica. Muitas vezes, em algumas constituições da América Latina, por exemplo, a palavra estado de exceção é utilizada no sentido de estado de sítio ou de um modelo de gestão com mais prerrogativas do executivo em situações de emergência como essa que nós estamos passando. Então, é um nome que assim a gente prefere atualmente tratar a palavra estado de exceção como no sentido que Agamben, que Schmitt, que esses autores lideram. Qual seja da ideia de instauração face a uma emergência, normalmente o ataque de um inimigo, né? O soberano instaura a exceção, ou seja, suspende o direito, nas palavras de Donoso Cortés, suspende o direito para fazer valer a sobrevivência do Estado e da sociedade. Normalmente é um
discurso de justificação amalgamado à ideia de segurança, de ordem pública, né? De segurança nacional, segurança da sociedade, do próprio Estado. Mas que tem uma característica muito interessante. A partir de Schmitt passou a ser pensado não como no sentido da defesa ou da manifestação que o Estado democrático tem em relação ao momento extraordinário, mas o estado de exceção passou a ser pensado como uma forma de suspensão do direito e dos direitos mesmo, ou de toda a comunidade, ou da parte da comunidade que é considerada inimiga. Schmitt faz isso genialmente para suas intenções, claro, que é trazer a figura do inimigo da figura da guerra, o regime jurídico da guerra entre dois estados, para a figura entre Estado e cidadãos. E o autoritarismo e totalitarismo na contemporaneidade tem essa característica, tratar uma parcela da própria cidadania como inimiga. E inimigo, aquele sujeito que não é provido de nenhum tipo de proteção jurídica ou política mínima para o ser humano fazer direito. O que significa dizer que o estado de exceção é um regime jurídico ou não jurídico, tem os que tem, vamos dizer, Balador e Palhieri acha que não é jurídico, Santi-Romano acha que é. Ou seja, tem uma divergência no interior da doutrina clássica do direito constitucional, mas, de qualquer forma, uma decisão política que suspende o direito e os direitos. Portanto, ela existe e ela exerce o poder, o soberano passa a exercer o poder de forma autônoma, não heterônoma, o que significa dizer de forma anômica, sem norma que regule o exercício desse poder. É a vontade dele que passa a reger o poder do Estado. Exemplos disso, as ditaduras, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, quer dizer, esses modelos de gestão de Estado autoritários que suspendem o Estado de Direito para o governante, para o soberano poder governar sem nenhum tipo de regramento jurídico superior a ele. Fundamentalmente, a ideia, que é o que caracteriza os Estados autoritários, a meu ver, e não só a meu ver, eu diria da teoria clássica do direito constitucional, o autoritarismo se caracteriza por ser um modelo de Estado onde o poder político é superior ao poder da Constituição, onde o poder político decide onde aplicar a Constituição ou não. Eu, com amigos de esquerda, tenho um grande debate e defendo a ideia de, por exemplo, Venezuela ser um Estado autoritário ou ditatorial por causa desse elemento, a partir da Constituinte que eles instauraram e que deram para a Constituinte, que deveria ser um poder limitado a criar a nova Constituição, deram para a Constituinte o poder de decidir questões de dia a dia do Estado e da sociedade. Isso significa um poder que é não normatizado, o poder constituinte originário, todo mundo sabe, não tem regra que o regule, um poder sem accountability, sem controle, o judiciário não controla as decisões de uma Constituinte, óbvio, passar a reger o dia a dia, decidir onde a Constituição deve ser aplicada, onde ela não deve. Esse é o modelo do que é um estado de exceção no sentido negativo da expressão, no sentido de ser um regime ditatorial ou autoritário. Agora, ao mesmo tempo, como eu falei, estado de exceção também é usado como para significar aquelas medidas que a democracia tem para situações extraordinárias, para situações de emergência, mas medidas democráticas. Então, uma operação discursiva, que acho que fiz e que o Lênio concorda e começou a usar também, é separar o que é estado de exceção do que é legalidade extraordinária. O estado de exceção, ele é, em razão de uma situação de emergência, você estabelecer um vínculo autoritário, suspender o direito, suspender a Constituição, alegando que isso é necessário para solucionar uma situação de emergência. É o que ocorreu agora na Hungria. O proto-ditador que havia lá se transformou em ditador mesmo agora, suspendendo a Constituição, suspendendo os outros poderes de Estado, alegando ter que combater o Covid. Isso é estado de exceção, porque é um modelo de centralização dos poderes de Estado na mão do soberano, sem nenhum tipo de norma que regule. São poderes semelhantes a vamos dizer, da monarquia absolutista, do absolutismo, porque são poderes exercidos sem nenhum tipo de limite normativo. Essa é uma forma de reagir, eu não vou aqui entrar no mérito, óbvio que sou contra, totalmente, de que a vida ser contra esse tipo de coisa, mas existe uma forma, ou formas com que o Estado democrático constitucional de direito reage a emergências como a que nós estamos passando. O Estado democrático de direito não é um modelo de Estado que desconhece que
episódio que, ocasionalmente, a sociedade enfrenta emergências, enfrenta guerras, enfrenta perigos, e ele procura estabelecer uma certa dose de regulação desses momentos. Então, nós estamos chamando isso de legalidade extraordinária. Ou seja, uma legalidade constituída, um regime jurídico constituído para enfrentar momentos extraordinários, momentos de emergência excepcional. Mas é legalidade, ou seja, a conduta do Estado pode implicar em maiores poderes do Executivo e mais prerrogativas que ele passa a exercer, mas regulado pelo direito, regulado por princípios constitucionais, por normas, muitas vezes ordinárias mesmo, e por institutos criados, inclusive, preternitamente à instauração da emergência. Então, e nesse ponto, a humanidade evoluiu muito, a nossa Constituição é muito evoluída, a nossa ordem jurídica, porque ela traz o que de mais moderno houve na evolução. Quando esses autores que eu estou falando, Baladolli e Parieri, Santi Romano, Schmitt, viveram no começo da metade, na primeira metade do século XX. Na época deles, havia ainda, por exemplo, uma discussão do estado de sítio, o que era. Hoje nós temos sedimentado. A nossa Constituição retrata o estado de sítio com precisão, que deve ser numa Constituição democrática. Ou seja, que é você estabelecer um regime jurídico, seja na situação de garantia da segurança pública, que é o estado de sítio, que é a garantia da ordem pública ou da segurança nacional, seja nas situações de emergência, vamos dizer, sanitária, como é que nós estamos enfrentando, que daí é a calamidade pública, o estado de emergência, seja em qualquer uma dessas situações, você ter uma legalidade extraordinária para enfrentar um momento extraordinário, mas é legalidade. O que significa dizer que o executivo ou os demais poderes não têm prerrogativas maiores, eles têm deveres maiores. Porque o que caracteriza o Estado de Direito é que o poder é amalgamado à noção de dever, na expressão do Celso Antônio, né? De Celso Bastos também. Quer dizer, o poder é amalgamado à noção de dever, né? Portanto, não existe poder pelo poder no Estado de Direito. O poder sempre significa exercício de vontade heterônoma, portanto, vontade que vem de um ente diferente da do governante, que vem da lei, vem da ordem jurídica, é ela que estabelece as finalidades. E quando o governante age, ele age por dever. Ele tem o dever de agir quando a lei determina e tem o dever de não agir quando a lei não determina. Portanto, isso já ocorre na normalidade do Estado de Direito. Na situação extraordinária, com muito mais intensidade. Os deveres de agir são muito mais intensos. Por isso é que não há anomia, não há ausência de norma como no estado de exceção. Há legalidade extraordinária, ou seja, existe ordem jurídica que regula aquela situação extraordinária. Existe um regime jurídico especial, né? Tanto na situação de guerra, quanto na situação de calamidades dessa natureza que nós estamos enfrentando agora. Portanto, o que, a rigor, nós deveríamos estar agora é uma situação de legalidade extraordinária, prevista pela Constituição, que implica em algumas características. Primeira dela, só produzir legislação nova, no mínimo do necessário para poder enfrentar a pandemia, sempre que possível se utilizar de institutos jurídicos já existentes, né? Segundo, tem dois grandes limites jurídicos que devem ser verificados no agir do governante nesse tipo de situação de legalidade extraordinária. Primeiro, ele não deve abusar, vamos dizer, dos poderes e deveres que lhes são atribuídos pela legalidade extraordinária. Ele não deve ir além. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que fez agora a Hungria. Se utilizar dessa situação de emergência para estabelecer mecanismos abusivos de poder excessivamente restritores ou restritivos dos direitos fundamentais. Que certos direitos fundamentais vão sofrer restrição, nós não temos dúvida. Mas esses direitos fundamentais vão sofrer restrição em razão da necessidade de fazer valer outros direitos fundamentais. Então, por exemplo, no caso de um lockdown, como tem sido feito em muitos lugares do mundo, o direito de ir e vir cede à necessidade de preservar o direito à vida e à saúde. Então, não é que não há legalidade, é que o direito foi restrito por uma ordem política do governante. Não. O direito foi restrito pela necessidade de salvaguardar outro direito, né? Que implica na necessidade de restringir. Por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir? Tenho, mas aquela velha máxima, né? Meu direito vai até onde começa o direito do outro, né?
use da técnica que quiser, da técnica da ponderação ou não, tanto faz, mas a realidade é que o direito de ir e vir não pode chegar ao ponto de eu ir e vir colocando em risco a vida e a saúde de terceiros. Esse é o problema de um vírus desse tipo. Eu adquiri essa doença, eu não faço mal só a mim. Se fosse só a mim, eu não tenho dúvida que estaria protegido pela liberdade mesmo, liberdade corporal, de gerir o corpo do jeito que deseja. Mas como atinge terceiros, nós não podemos gerir o nosso indivíduo do jeito que a gente deseja. Então, às vezes, a autoridade é obrigada a, com parcimônia, etc., mas estabelecer uma restrição à circulação em favor do direito à vida e saúde de terceiros. Então, por quê? Isso aí é poder político não regrado do executivo? Não. Isso é fazer valer um direito fundamental que precede outro, né? Que tem precedência em relação a outro. Quer dizer, é evidente que a vida e a saúde precedem, como regra geral, a liberdade. É assim, por exemplo, na possibilidade de fumar em ambiente coletivo fechado. A liberdade de fumar deve ceder em relação à saúde de terceiros, né? Ou seja, é um raciocínio muito simples no plano jurídico, mas muito eficaz. Então, podem haver restrição de direitos fundamentais, mas não de forma excessiva ou abusiva. Tem que haver ponderação, tem que haver equilíbrio. E qual que é o critério do equilíbrio? Pode-se restringir direitos fundamentais no necessário para garantir os outros direitos. Ou seja, no necessário para combater a pandemia, garantir o direito à vida e à saúde. Não além disso. Não pode se utilizar desses poderes para fim de disputa política. Muitas vezes tem, infelizmente, ocorrido no Brasil. Isso não deve acontecer, né? Medidas sanitárias não são medidas que tenham, vamos dizer, sentido de disputa política de poder, nenhum, não podem ter, né? Elas têm por função e devem ter por função conter ou vamos dizer, enfrentar o mal coletivo que assola aí a sociedade, no caso, a pandemia. Então, ou seja, existem limites ao exercício dos poderes da legalidade extraordinária. Não é um poder ilimitado, é um poder heterônomo, condicionado por deveres e por limites. Por outro lado, exatamente por ser um dever, não pode haver inação, não pode haver omissão. O governante é obrigado a adotar certas condutas. Quais condutas? Isso é velho no direito, gente. Eu não sei por que está tendo debate hoje em dia. Tem, por exemplo, um antigo jurista brasileiro, que foi o que mais tratou do assunto, que é um grande jurista conservador, um grande jurista, foi indicado pelo Costa e Silva, ministro supremo na década de 60, que é o professor Temístocles Brandão Cavalcante, falecido já há algum tempo. Ele, na década de 30, nós estamos falando de um tempo relativamente já passado aí. Eu não estava nascido ainda. Na década de 30, o professor Temístocles falava clara, mas assim, translúcidamente, que na quarentena, o nome que ele dava é quarentena, a sua instauração, a sua intensidade e extensão deve ser dado pela ciência. O governante é obrigado a adotar o que a ciência recomenda ou determina, né? A maioria dos cientistas. Ou seja, e é isso mesmo, quer dizer, os técnicos é que vão determinar quais as medidas a serem adotadas ou vão recomendar. E essa recomendação tem força normativa, porque, na realidade, o governante é obrigado a adotá-las. Se ele tem alguns caminhos para perseguir em termos de política pública numa pandemia, e um deles, a ciência diz que salva mais vida que os outros, ele é obrigado a adotar a medida que salva mais vidas. Se a ciência diz, uma situação dessa, em que a ciência mal conhece o que nós estamos enfrentando, mas ela fala, olha, a atitude mais cautelosa em relação à vida ou à saúde é essa daqui, o governante é obrigado a adotar essa saúde. Nós estamos num Estado democrático de direito, onde o governante não age por vontade autônoma, ele age por vontade heterônoma. O agir é um dever, e se é um dever, ele tem o dever de agir, quando necessário agir, e na forma que deve agir. Ou seja, ele tem o dever, mesmo que ele tenha uma opinião pessoal contrária à ciência, ele deve guardar essa opinião para si. Então, esse é o primeiro problema que eu vejo no plano prático, eu sei que é polêmico. O governo federal nosso, atipicamente em termos de mundo, não tem adotado algumas medidas ou não tem favorecido a adoção de certas medidas que a ciência recomenda. E aí tem gente que fala, não, mas não é a ciência, é sim.
para aqui na USP e pergunta se tem algum professor titular que não recomenda o isolamento social. Se me arrumar eu sei do que eu estou falando. Se tem um artigo que tenha sido autorizado a ser publicado nos órgãos mais tradicionais da ciência médica no mundo, que traga um conceito semelhante a isolamento vertical. Como o próprio governo reconhece, não há. E estranho é isso, o presidente da República reconhece que não há estudo científico. Ora, se não há estudo científico, é o que Temístocles falava na década de 30. Não pode ser adotado esse caminho. É inconstitucional, ele está cometendo, para mim, um delito grave quando ele faz isso. A função primária do Estado. Se nós formos ver toda a história do Estado, desde a época da Idade do Metal, no pós-Idade da Pedra, as cidades começam a surgir como forma de dar proteção à vida e à saúde das pessoas. Isso é a função primária do Estado. Então, portanto, não seguir a recomendação da medicina num caso desse é uma inconstitucionalidade grave. E eu vejo isso nas políticas do governo federal em duas medidas. Nas falas do presidente da República, que estimulam desobediência civil à determinação de governos de Estado e municipais, e também na política econômica, cujo primeiro ato foi conceder 1 trilhão e 200 bipos para o mercado financeiro, uma ajuda nunca antes vista na nossa história, nunca foi mobilizado tanto dinheiro público em favor do setor econômico como esse, em detrimento da oferta de financiamentos a médios, pequenos empresários, mesmo grandes que estejam em dificuldades, e, obviamente, com garantias sociais, garantias de emprego, que é o que o mundo tem feito, nada muito diferente do que tem feito todo mundo civilizado. Então, esse é um problema grave que eu acho que a gente tem no país e jurídico. O Supremo tem tentado estabelecer limites e compensar isso, mas o Supremo não é órgão executivo, ele está sempre... Nós sabemos, o judiciário não serve para administrar a vida das pessoas. Ele não deve e não pode, e não consegue substituir o executivo. Então, realmente, eu acho que há aí um problema grave nesse ponto. O segundo problema grave, eu vou falar francamente, aí atinge a todos, assim, governo de Estado, município, União, todos estão claudicando nesse sentido. Essa pandemia ela tem uma questão chave no tratamento dela, que é a UTI, como todo mundo sabe. O uso da UTI. Em última instância, é a UTI que garante a vida da maioria das pessoas que têm que ser internadas, vamos dizer assim. E nós temos no Brasil um número razoável de UTIs. Eu tenho trabalhado no assunto, pude verificar isso. Nós temos 2,6 UTIs para cada 10 mil pessoas. Não é uma Brastemp, a OMS recomenda 3, mas é muito bom. Muito melhor que Itália, que França, que Espanha, né? Todos esses países que foram, a Alemanha, todos os países que foram acometidos tiveram esse problema. O problema é que nós temos, nesse número de UTIs, uma má distribuição, seja geográfica, né? Tem cidades que têm um número de UTI muito maior do que outras, né? Por uma série de fatores, e temos uma má distribuição social. 1/4 da nossa população que tem convênio ou recursos para poder pagar a saúde privada tem à sua disposição 56% das UTIs, enquanto 3/4 da nossa população que não tem convênio nem recursos para pagar a medicina privada tem acesso a 44%. Resultado, todos os estudos até agora, de Harvard, que foi feito a pedido do Ministério da Saúde para o Brasil, da USP, da UFMG, da Fiocruz e do próprio Conselho Nacional de Saúde, uma série de outros, todos unanimemente apontam que o caminho para você resolver esse problema da UTI passa pela requisição dos leitos da iniciativa privada e centralização no SUS da sua gerência. Por que isso? Por uma questão da tal da curva, que eu não vou nem aqui falar da curva, porque todo mundo já sabe mais ou menos, eu também sei como leigo aí. Mas a tal da curva lá, ela, de forma diferente em cada lugar e precisa ser medido, mas ela tende a que o serviço público de saúde, que atende esses 3/4 da população, entre em colapso antes do privado e saia depois. Então, nesse período, quando está no colapso os dois, ele não tem jeito, aí não tem muita solução, é colapso nos dois. Mas antes, esse período que antes do sistema de privado de saúde entrar em colapso, mas quando o público já está, que é o que nós estamos agora, e esse período posterior,
que o público demora mais para sair pode salvar mais vidas. E não são poucas. O estudo que aponta de forma mais otimista, ou seja, o menor número de vidas na diferença, fala em mais de 14 mil vidas, de diferença entre adotar essa medida ou não. Agora, o problema, nós levamos a questão ao judiciário, um grupo de constitucionalistas aqui de São Paulo, e o judiciário negou, num primeiro momento, a medida, alegando que é discricionário do poder, quer dizer, tudo ao contrário do que a gente fala em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro não se atentou ainda, mas se ele for nessa ação, ele tem um belo argumento em favor dele, né, pelo que eu vou relatar aqui. Porque o judiciário entendeu que é discricionário, quando a ciência fala que o correto é requisitar os leitos. Ora, se é discricionário, que tudo não é discricionário, então. Né? Então, esse foi uma adesão muito equivocada, a meu ver, do ministro, que é um excelente ministro, ele acha que despachou. Mas, o pior, os estados são chamados a se manifestar, e eles se manifestam em comum, inclusive os governos de esquerda, se dizendo contra e defendendo a discricionariedade. Ficou uma contradição para mim, inclusive com um efeito político. Eu tenho alertado aí os colegas que têm amigos governadores, eu não conheço nenhum, mas falando para eles, olha, fale para os governadores, eles estão indo para a TV aí gritar, estrebuchar que o Bolsonaro não segue a recomendação da ciência, mas eles, nesse caso, foram ao Supremo contrariamente a uma recomendação clara, unânime. Não há quem no meio de epidemiologia divirja disso que eu estou falando aqui. Ou seja, na realidade, nós temos o governo federal não seguindo as recomendações da ciência quando lhe interessa, não seguir, por uma série de fatores, eu acho que uma certa ilusão deles também, e os governadores de estado também. Quando não lhes interessa, eles não seguem. Né? Ou seja, se instaurou no país uma disputa política de poder que está levando a adotar medidas medidas sanitárias, independentemente da vontade da ciência. Não tem bolsinho bandido nisso, não. É tudo bandido. Desculpa falar assim, mas é porque todos não estão reconhecendo. É impressionante como o país está carente de liderança, né? Como está carente de liderança consciente. Né? Nem os governos de esquerda, eles foram lá e gozaram que tem alguns governos. É estranho, né? Talvez não saibam, não sei. Mas tem alguns governadores de esquerda que defendem publicamente a fila única do SUS, etc. Mas lá no Supremo foram contra, objetivamente, na hora de determinar. Porque não tem sentido falar que é discricionário. Se a ciência diz que esse é um caminho que salva mais vidas, é dever do governante adotá-lo, não é discricionário. Não tem descrição nisso. Lê-se é o Santoro Bandeira de Mello, que é o mais clássico aqui que nós temos no Brasil. Né? Competência discricionária exige quando, entre as alternativas que você tem para escolher de comportamento, uma não se coloque como melhor que a outra. Quando uma se coloca melhor que a outra, você é obrigado a adotá-la. Nesse caso, o critério é o direito à vida e à saúde. Se essa alternativa da requisição de leitos e gestão pelo SUS, por mais incômoda que ela seja para nós de classe média, né, e profissionais liberais, que em geral nós temos convênio, o próprio OAB nos dá convênio. Né? Então, eu sei que é incômodo no plano pessoal, mas no plano jurídico não pode haver dúvida. Não há constitucionalismo sem defesa do direito à vida. E principalmente essa ideia que eu acho que está por trás dessa questão, que é a ideia de vidas iguais. A vida do pobre, no momento de pandemia, eu estou falando, é um momento de emergência. A vida do pobre, negro, da periferia, não pode valer menos que a vida do rico ou do sujeito que tem capacidade econômica, branco, etc., de classe média, que trabalha para burro, para pagar o seu convênio, mas não numa época de pandemia. Na época de pandemia, direito de propriedade ele é realmente reduzido como direito fundamental, tanto que pode sofrer requisição, etc. Esse instituto que eu estou falando, da requisição administrativa, não é nada novo no direito brasileiro. Ele está no inciso 25 do artigo 5º da Constituição e em toda a legislação ordinária antes da Constituição, inclusive. É um instituto antigo, né, do direito administrativo brasileiro. A ele se refere o Temístocles quando fala da questão da quarentena, inclusive falando que deve requisitar bens, etc. Isso é antigo, não é nada de novo, não estou falando nada de novo, não é nada difícil de interpretar. Juridicamente é um caso simples, não é um caso complexo. Isso é que é pior, não é um hard case. Ele é um caso de solução simples. Né? Não tem muita dúvida. Você tem uma alternativa que salva mais vidas e outra que não. Uma alternativa que desiguala as vidas, outra que torna-as iguais, é óbvio que você tem que adotar. Alternativa que salva mais vidas e que iguala as vidas. Uma pandemia, vamos dizer, ela é enfrentada por um conceito que para nós constitucionalistas é muito relevante, que é o conceito de nação. Quando nós temos um problema
da nação nós temos que enfrentar juntos. Nação não é só um bando de gente num território que fala a mesma língua que está sob o mesmo Estado. Não, é um common ground, como fala de Working, um solo comum de valores e afetividade. Como é que nós podemos falar que tem uma nação brasileira se na hora da emergência a vida do preto pobre vale muito menos que a do branco integrado socialmente? É evidente que isso não tem sentido no plano constitucional. Bem, eu não queria me estender muito. Luciano, a outra questão que vem dessa questão, que surge dessa questão, e que nós estamos começando a semana passada a enfrentar, nós já estamos produzindo um artigo, aí, um grupo de constitucionalistas, vamos tentar fazer uma live, é sobre uma questão derivada dessa, que é a questão da chamada escolha de Sofia. Ou seja, poucos leitos vão estar disponíveis para essa maioria da população que precisa de serviço público. Qual que é o critério de quem vai ter direito à UTI e quem não vai? Os conselhos regionais de medicina estão começando a soltar os protocolos, e são terríveis, nazistas, vou falar bem claramente aqui, porque usam o critério da funcionalidade. Ou seja, deve ter acesso, prioridade para ter acesso à UTI, o sujeito cuja vida vai ser mais funcional, vai ter mais capacidade de trabalho, mais capacidade de exercício de funções físicas, o que já de plano tira da possibilidade de UTI deficientes físicos, gente mais velha. Você já está com a barbinha branca, hein, Marcelo? Você cuida, né? E nós somos meio avantajados, nós dois aqui. Nós estamos, essas gordurinhas que nós temos aqui, tira nós. Tem que ficar ligeiro com isso aí. Então, idade, o sujeito ter sobrepeso, ser aposentado por razão de trabalho, de doença, ter doença crônica, é um score que eles estão fazendo de funcionalidade, onde o sujeito que tem, que aqui nós talvez menos precise da UTI, que mais tem. É que nem crédito de banco, né? Quem menos precisa tem mais fácil acesso. Quem não precisa que tenha acesso. Mas é mais ou menos isso, quer dizer, estou brincando aqui, mas é ultra grave isso, porque é o mesmo critério. Tem um dos parceiros nossos que está estudando assunto, o Martônio, lá do Ceará, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, ele está pesquisando como é que era na época do nazismo, e chegando a essa conclusão. Tudo ali era funcional, o critério funcional existia para todas as seleções públicas, né? Então, adotar o critério funcional, veja, eu não estou querendo discutir a técnica médica. Adotado o critério funcional, como é que se constrói esse score? O questionamento é anterior, é adotar o critério funcional, isso não é o certo. Em transplante não é assim, transplante vai na fila, né? Quer dizer, então é mais ou menos essa lógica do transplante que deveria valer a fila, né? Quer dizer, algo aleatório, que trate os cidadãos de forma igual. Eles estão desigualando a cidadania face a uma função que é eugênica. A eugenia é proibida pela nossa Constituição. O Ferrajoli falava, as constituições do pós-guerra surgiram como uma semente antifascista e nazista. A nossa Constituição de 88 surgiu como uma semente antiditadura, e esse tipo de visão de mundo eugênica, nazista, fascista, né? Que o marxismo também, em países de socialismo real do século XX, também introduziu muitas vezes, que é essa visão funcional que não tem sentido humanístico. A nossa Constituição é uma Constituição humanística. O valor principal dela é o valor humanístico. Então, você adotar critérios não humanísticos, critérios funcionais, eugênicos, além de ser uma tragédia moral, vamos dizer assim, incompatível com a vida civilizada, né, é também inconstitucional. Só para terminar, nos Estados Unidos houve esse problema agora recentemente, eles derrubaram lá, porque a associação lá eu agora esqueci o nome da doença, mas nossa. Mas, em suma, pessoal que defende deficientes físicos, mentais, etc., e outras categorias de aposentados, etc., foram a juízo e conseguiram derrubar lá no primeiro momento. Porque estava acontecendo isso em Nova York. Estava a UTI sendo destinada a quem tinha, vamos dizer, maiores qualidades funcionais. Também existem outras questões, que é a questão dos presídios, né? O Covid está chegando e a gente tem que... Eu acho que não tem sentido manter preso, como a Europa tem feito agora, manter preso criminosos de baixa periculosidade. Nessa hora tem que tirar essa gente de lá, vai ser uma tragédia mantê-los naquelas condições. Bem, manter preso já é uma tragédia no Brasil, né? É um padrão de humanismo incompatível com qualquer visão humanitária, né? Mas nessa situação é terrível, mas submeter os caras à morte, eu sei que é muito polêmico isso que eu falo, o pessoal não gosta, porque é uma cultura muito punitivista na sociedade hoje, mas alguém tem que falar, né? O papel de constitucionalista não é ser simpático.
Fala, não tem sentido, faça a estrutura da Constituição nossa, os princípios constitucionais, manter um sujeito preso por crime de baixa periculosidade no momento desse. Não tem sentido, acho que tem que soltar mesmo. O judiciário deve soltar se os próprios órgãos políticos não se incumbirem de criar um critério para isso. Então é isso, eu queria só colocar essas questões, espero não ter sido muito longo, agradeço muito a atenção. Imagina, professor Longo, por nós poderia ficar aí, olha, horas e horas falando, é sempre, nossa, espetacular escutá-lo. Eu gostaria imensamente de agradecer a aula magna concedida por Vossa Excelência, enfim, que nos leva a uma forte reflexão. Quer dizer, eu estou até assim, tomei uma chacoalhada de uma série de coisas que a gente precisa refletir e que confesso a vocês que não tinha me atentado. Né? Uma forte reflexão não apenas no aspecto jurídico-constitucional, democrático, Estado, clássico, né? A tendência clássica do direito constitucional, mas, sobretudo, o novo papel do direito público no âmbito social e humanitário do Estado em si, né? E da própria internacionalização das normas que nós temos e que nós precisamos observar no mundo, nesse mundo globalizado que nós vivemos hoje. Eu faço especial vênia à importância do tema aqui que o senhor pôde abranger aqui conosco, sobre, a meu ver, é uma perspectiva muito diferenciada do direito constitucional a respeito da legalidade extraordinária de Agamben e de Smith, sobre essa nova perspectiva doutrinária, né? E isso é muito inovador a gente pontuar isso em discussões clássicas no direito brasileiro, porque para nós constitucionalistas que estudamos o direito constitucional propõe um novo raciocínio estatal e temporário, inclusive, porque a gente viu nesses últimos meses uma confusão aí na imprensa generalizada a respeito das manifestações de que é estado de exceção, estamos vivendo estado de exceção, vamos decretar estado de sítio, estado de defesa e tudo mais, e essa é uma posição doutrinária absolutamente inovadora e que, na verdade, como o senhor mesmo diz, não é inovadora, é que nós não... é uma postura que nós, não muito estudada, né, que o senhor e o exatamente, que o senhor e o professor Lênio estão chamando de legalidade extraordinária, que que pelo que eu entendo, então, é um regime jurídico temporário que constitui um momento especial, né, a gente necessariamente, ele é adotado num momento especial, inclusive me corrija aqui, professor, se eu estou equivocada no meu raciocínio, ele seria colocado em prática para atender um direito à necessidade daquele momento em que está se vivendo. A teoria ela vem de um conceito que chama estado de necessidade pública. Quer dizer, você tem um estado de necessidade privada, que, por exemplo, justifica não aplicar norma penal em certas situações, os penalistas sabem disso, e teria um estado de necessidade pública que ensejaria a adoção de medidas... Mas isso foi assim, no começo do século XX, onde isso foi pensado, era muito incipiente. Não havia ainda muita clareza. Então, alguns autores foram ao ponto de achar que o Estado tem direito a suspender o direito. Hoje em dia já se descobriu que não, você consegue enfrentar esses momentos numa situação de legalidade, só que legalidade com algumas situações extraordinárias, alguns regimes jurídicos especiais. Nós temos regime jurídico especial no dia a dia, gente. Mesmo na normalidade. É que só na situação extraordinária há uma ampliação do espectro de incidência desse regime extraordinário, né, vamos dizer assim. Então, a gente só tem tratado com nomes diferentes, exceção, estado de exceção e legalidade extraordinária, medidas de exceção e legalidade extraordinária, para não confundir mesmo. A legalidade extraordinária é a forma com que o Estado democrático reage. Mas você tocou num tema muito interessante, viu? Que na Europa está surgindo com força agora, a partir da fala do Ferrajoli, que é você pensar uma governabilidade global depois dessa Covid. O que se observou nessa Covid? A OMS, essas entidades têm muito pouca força. E a realidade é que o mundo está numa forma tal de comunicação e contato que você precisa ter alguma autoridade internacional nesses momentos. Como ser objetivo, a China, por exemplo, segurou os nossos respiradores, não é por nenhuma razão política, só de estar brava com o Bolsonaro, tá também. Mas não é só isso. É porque eles estão querendo vender mais caro. Para quem pagasse à vista é mais caro.
É isso que vai acontecer no mundo numa próxima. E assim, todos os epidemiologistas falam que não é discutir se, é quando que vai rolar a próxima, né? Então, o mundo vai sair com esse debate. Nós temos que criar algum tipo de governabilidade global que garanta direitos e que constrange os países a cumprirem seu papel em prol do todo, né? O Ferrajoli tem defendido muito isso, eu conheci ele, é um jeito encantador, e é um grande constitucionalista. Aqui no Brasil tem ele como penalista, porque ele usou o penal como exemplo. Na realidade, o tal do garantismo dele é uma teoria positivista das novas condições do pós-guerra, né? As pessoas não leem, ficam falando. Outro dia eu vi um artigo de um promotor falando um monte de coisa do garantismo do Ferrajoli, certamente não leu nada, zero, para falar tudo aquilo que ele falou. Na realidade, o Ferrajoli é um filósofo e teórico do direito preocupado com as condições do pós-guerra. E o garantismo dele é um mecanismo de você conseguir, vamos dizer, nos limites do positivismo, fazer uma interpretação de condições rígidas que impõem, né, opções ideológicas, morais, etc. Então, e ele é um jeito encantador, e ele saiu com essa ideia. Estão debatendo muito lá. Eu acho meio quimérica, eu acho que não vejo os Estados Unidos abrindo mão do poder que tem em favor de uma autoridade sanitária global numa época de crise. Nem Europa também. Vai sempre sobrar para nós, que somos a ralé do pedaço. Entendeu? Então, não tenha dúvida. Mas, de qualquer forma, acho legal o debate no plano do direito constitucional essencial, né? Acho bacana. Eu nem abordei aqui porque eu tenho esse problema de ser um pouco pessimista. Assim. Então, Eu tomei liberdade de abordar, porque, assim, eu não sei se você chegou a ver, há pouco tempo atrás, agora, umas 2 horas atrás, eu estava assistindo uma matéria na BBC, porque a OMS hoje anunciou a suspensão da pesquisa do Covid-19 após os estudos mostrarem que o remédio é ineficaz, tá? Suspendeu os testes com a cloroquina, né? E agora, faz 2 horas mais ou menos, eu estava assistindo o fato da gente estar em casa, isso é bom, né? Que eu estava assistindo o noticiário na BBC, e aí, rapidamente, o presidente da França já veio se manifestar a respeito disso, porque a cloroquina estava sendo a medicação que a França estava permitindo com que os seus cidadãos tomassem para poder romper o lockdown, enfim, permitir que os cidadãos voltassem a circular. Quer dizer, é uma nova situação onde os governantes, de fato, não sabem, mas em termos de direito constitucional internacional, a gente percebe que, de fato, é a ciência ditando regra para o Poder Executivo, seja ele qual for, mas, mesmo assim, a gente ainda vive uma instabilidade muito grande, né? E eu amarro isso à própria colocação que o senhor falou a respeito da necessidade do poder-dever estatal se tornar muito mais combativo e forte nesses momentos, limitando, inclusive, direitos e garantias individuais. Meu direito de ir e vir fica restrito exatamente para que eu fique em casa, para que não possa contaminar os nossos pares. Mas, enfim, eu não vou aqui alongar, porque a nossa conversa... Eu gostaria, de coração, mais uma vez, agradecer a participação do senhor, que, assim, excelente, ouvi-lo é delicioso sempre, é uma aula magna que o senhor nos brindou aqui essa tarde. Eu vou tomar a liberdade de passar a palavra para o Marcelo, e, na medida do possível, se o senhor tiver disponibilidade, a gente já está recebendo algumas perguntas do pessoal que está nos assistindo. Então tá bom. Marcelo, a bola é tua. Obrigado, Lu. Professor, tem as discussões diárias que acontecem na mídia, e é a grande bandeira que o presidente da República tem levantado nos últimos tempos, é que a economia não pode parar. O Estado, obviamente, não é singular. A gente tem o primeiro ponto de defesa que foi brilhantemente explicado pelo senhor no sentido de preservação à vida, mas também a necessidade de preservação da economia, e aí ele justifica toda uma necessidade de se acabar com a quarentena e de se voltar ao normal, como se isso fosse possível do dia para a noite. A Constituição Federal, no seu artigo 1º, fala na proteção da dignidade da pessoa humana, do trabalho e da livre iniciativa. O governo federal, da mesma maneira que ele está protegendo, ou deveria proteger, a saúde do ser humano,
ele também deveria proteger a saúde da pessoa jurídica, para que no pós-pandemia os trabalhos fossem preservados, a livre iniciativa fosse preservada, o empresário e a empresa, de maneira geral, fosse preservada, porque hoje em dia está todo mundo sujeito à mesma régua baixa. O salário que tem dificuldade de ser pago pelo empresário sofre a mesma situação, porque o empresário não recebe, a sua atividade está suspensa, está parada, ou na grande maioria das empresas não só está parada, ou ela está muito reduzida, a capacidade de faturamento se reduz muito. A empresa tem uma possibilidade de receber o remédio. A pessoa física receberia a cloroquina, a empresa precisa receber dinheiro. Ninguém está falando em dar dinheiro, mas nós estamos falando em depósito, em empréstimo subsidiado, com longo prazo, no intuito de se manter a atividade empresarial. O governo, em respeito ao que diz o artigo 1º da Constituição, não deveria tratar a saúde da empresa da mesma maneira como ele trata a saúde da pessoa física, do cidadão? Eu não tenho a menor dúvida, inclusive que elas estão relacionadas. Economia e saúde são fenômenos relacionados. O sujeito morre de fome, não tem como ser... Por exemplo, como é que você vai implementar um lockdown hoje para uma população que não tem recursos? O dever ser é lógico, né? Plano lógico. Né? O dever ser só incide sobre o poder ser. O direito só pode exigir condutas possíveis. O impossível não se pode admitir. Você não pode exigir do cidadão pobre que fique em casa quando ele precisa sobreviver. E ele acha que no parru ele vai resolver o problema dele. E às vezes resolve mesmo. Então, esse tipo de... O que nós temos, por isso que eu falo do claudicar do governo federal. E aí a minha crítica é intensa ao governo federal nesse sentido. O governo federal deveria não só adotar a ciência no tocante ao isolamento, como adotar medidas econômicas que favorecessem o isolamento. Isso implica em você financiar com empréstimo de guerra, coisa que ninguém falou e deveria ter falado, as empresas médias, pequenas e mesmo as grandes. O que é empréstimo de guerra? Você fornece sem juros, sem juros. Acho que não tem que discutir esse tipo de coisa no Brasil hoje. As pessoas não... O governo federal está tratando a coisa como gripinha ainda, inclusive não caiu a ficha. Você tem que dar o financiamento para as empresas sem juros, longo pagamento, né? Pagamento alongado, de forma que ela possa... Porque o que a gente tem que lembrar? Ela está parada, ela vai ter que pagar empréstimo para ficar parada. Ela não tem receita. Então, empréstimo já devia ser doação aqui, não é? Mas tudo bem, então que seja um empréstimo sem juros, que nem se fez na Segunda Guerra Mundial, se fez em outra, na epidemia espanhola, né? Na gripe espanhola, os momentos foram feitos assim. E com garantias sociais. Ou seja, você não manda ninguém embora aí. Manter o teu pessoal em casa, sem trabalhar, e você pagando salário. Aí se fala, o Estado não tem dinheiro. Como não tem se deu 1,2 trilhão para os bancos? É um setor da economia. E eu não estou nem discutindo que banco precisa de ajuda nessa hora. É evidente. Mas não desse jeito. Esse modelo foi adotado em 2008 e foi um fracasso. Porque os bancos, em vez de botarem o dinheiro para circular na economia, eles guardaram em estoque o dinheiro. É óbvio, banqueiro. Não sei se eu estou falando com banqueiro. Então, aí é óbvio que a estratégia adotada pelo governo não foi apenas equivocada, foi quase criminosa. Você botar o banqueiro para ser o intermediador do empréstimo nesse momento, nessa situação que é a iniciativa privada. Ele vai querer ganhar dinheiro. Aí solta o Santander outro dia uma propaganda. Eu estou falando claramente aqui, sem... não sou muito de papa na língua nessas coisas. Uma propaganda de que ia ajudar o país, esse papo todo de ajudar o país, né, e que emprestar dinheiro a 1% ao mês, com o sujeito dando a casa, isso para o pequeno e médio empresário, com o cara dando algum imóvel em garantia. Pô, mas o financiamento imobiliário é 8% ao ano. Quer dizer, então, assim, vem querer enganar quem nisso aí? Quer dizer, ou seja, o que nós temos? Nós temos uma estratégia que o governo federal adotou. Num primeiro momento, ele disse que era 1,2 bi para possibilitar liquidez do mercado. Mas, óbvio que 1,2 bi não tem muito sentido. 1,2 bi você está falando do total do mercado um ano. Não tem sentido você falar aqui. Então, eles reconstruíram a história. Primeiro eles falavam que era para gerar liquidez e que seria só liberação de depósito bancário privado. Aí a gente foi investigar, o Gilberto Bekovitch, lá da USP e tal, e nós descobrimos que nas resoluções do Banco Central não é isso.
750 bi desses 1 tri 200 é empréstimo com dinheiro do Tesouro. E com uma garantia vagabunda, desculpa a expressão, que são os próprios contratos de empréstimo que eles têm. O que seria? Quando se fala empréstimo para banco nessa situação, o que é dado em garantia é a propriedade do banco. E não os contratos que ele faz com o terceiro, que todo mundo sabe que o terceiro vai pagar. É um mico, né? E como é muito dinheiro, aí o governo foi mudando o discurso. Não sei se você observou. Começou a falar que não, isso era para possibilitar os tais dos empréstimos para pequena, média empresa e tal. Só que daí criou um novo fundo de 20 bilhões de dólares para dar garantia a esses empréstimos. E deu mais isenção fiscal essa semana retrasada. Acho que são 200 bi de isenção fiscal. Quer dizer, esgotou, eles chuparam todo o dinheiro que estava. Porque nesse momento de crise, a disputa do agente econômico, setor empresarial, você sabe como é que é? A disputa dos agentes econômicos é pelo dinheiro do Estado, é onde tem dinheiro nesse momento de crise. Os bancos se adiantaram e tomaram 20% do PIB, são 17%, para ser mais específico, do PIB, e 1/3 do orçamento, em poucos dias. Quer dizer. Então, esse dinheiro deveria estar sendo aplicado como? Também para o setor financeiro, mas não só para o setor financeiro, para o setor produtivo. E não através de bancos privados, através de bancos públicos que concedessem, para isso que serve banco público, para essas horas, concedessem os empréstimos a custo zero, financiamento de longo prazo, com garantia de social, mas vai ter que demorar para pagar. É crise, já vai enfrentar. Crise nós vamos ter de qualquer jeito, o mundo tem crise, nós vamos atravessar uma depressão econômica, querendo ou não. Agora, se a gente fizer isso, nós damos dinheiro para as pessoas para elas poderem movimentar um pouco a economia durante o processo e garantir a volta depois. E parece óbvio isso. Então, assim, na realidade, saúde e economia estão vinculados aí. A ideia de que não fazer o isolamento preserva a economia não é verdadeiro. Inclusive, a Suécia, que foi muito citada pelo presidente hoje, é o maior exemplo. É o pior país em índice de mortes de toda a Escandinávia e está numa depressão econômica ferrada, porque não adiantou ficar liberado. Porque, inclusive, tem um fenômeno que as pessoas não notam. Esse cara lá do hambúrguer, que saiu brigando no começo, como é o nome da casa de hambúrguer? O Júnior Drutzky. Isso. Do Madeira. Ficou surpreso que liberou lá no Rio Grande do Sul e disse que ninguém está indo nas lanchonetes dele. É claro que não. No meio de uma crise dessa, você vai levar teu avô, teu pai, de 85 anos de idade, para ir comer na pizzaria no domingo? Quer dizer, isso não depende de norma do Estado. Tem uma parte da comunidade que vai continuar aguardando. Você vê aqui em São Paulo, o pessoal na periferia sai como se estivesse em dia normal durante a semana, mas no fim de semana se aquietam mais. Né? Então, aqui nos Jardins tem muito trânsito durante a semana, mas no fim de semana, o povo ninguém está querendo arriscar a vida por bobeira. Todo mundo sabe, as pessoas têm consciência do que significa. Então, a economia, mesmo querendo, ela não vai funcionar com a normalidade que ela funciona no momento desse, mesmo que mande liberar, não adianta. Né? Quer dizer, então, o que eu acho que tem é a reivindicação de alguns empresários muito egocêntricos. O empresariado brasileiro é muito ruim, vamos falar, Marcelo, como regra geral. Não é o que a gente vê na Europa, no primeiro mundo, quer dizer, não tem uma noção de nação. Os caras foram reivindicar o presidente da República, ele levou a falar lá com o presidente do Supremo, foram reivindicar a volta ao trabalho. Mas que, empresa que faturou 1,1 bi, né, uma delas, né, eu estava vendo, durante o primeiro semestre. Era gente que tinha que estar discutindo diferente como é que nós mudamos o nosso parque industrial para produzir EPI, como é que nós contribuímos na crise. Nesse momento é assim que o cara que tem dinheiro tem que pensar. Né? Agora, aqui tudo é assim, quer ganhar dinheiro muito rápido, imediatamente, sem investir a longo prazo. Né? E nessas horas fica cruel, né? Quer dizer, você vê Mas, de qualquer forma, os empresários precisam ser auxiliados nesse momento. E isso é fundamental para garantir a saúde da população. Não é uma coisa descolada. E a economia também não é descolada da saúde. O que todos os estudos que têm sido, vamos dizer, feitos por instituições econômicas empresariais mais assim concretos, mais no mundo todo, né? Tem apontado que seguir o isolamento é a melhor medida para a economia, porque você volta mais rápido à atividade econômica. Se você libera agora, você não vai conseguir retomar a economia, porque não é todo mundo que vai estar disposto a se expor, e vai acabar tendo, pelo número de mortes que cair daqui a pouco, num lockdown muito mais longo, por muito mais tempo, porque a doença vai estar muito mais espalhada, né? Que é o que aconteceu nos outros países. Nós temos experiência para verificar isso.
Agora é a Suécia, que falaram tanto, é o maior foco de espelho. Está retroagindo todas as políticas, está passando a adotar isolamento e caiu numa crise econômica, mesmo estando aberta, porque não tem como. Nossa economia é dependente de outros países. Isso aí, ó, o que eu entendi do problema, não sou especialista nem numa área nem noutra, mas é que você preservar a saúde é uma forma de preservar ou de mitigar danos à economia hoje em dia. Infelizmente, assim, é coisa para adulto, a minha impressão. Eu, quando era moleque, não tinha essas coisas muito de psicologia, não sei, quer dizer, os meninos ficavam sentados na mesinha das crianças, enquanto os adultos ficavam na mesa dos adultos. É preciso pôr essa criançada que está na liderança política do país à parte, porque adulto enfrenta a situação objetiva que tem. Essa é uma desgraça, essa pandemia. Ninguém está querendo isso, né? Acabou um pouco com a vida de todo mundo, né? Mas nós temos que enfrentar da melhor forma possível, maduramente, sabendo perder. Ser maduro é isso, é você saber perder, né? Você escolhe uma mulher, perde as outras. Você escolhe uma profissão, você perde a alternativa de seguir as outras. Ser maduro é isso na vida. Uma pandemia é perda, é derrota, é problema grave mesmo para todo mundo. Vamos administrar essa perda de forma a mitigá-la, né? E encarar que é verdade, não negar, não, essa coisa de criança que nega, não é assim. Tem que ir para a escola, não, mas não pode, não, mas não precisa, não quero. Quer dizer, essa reação regredida infantil, ela é muito negativa, porque ela põe em risco a vida das pessoas, né? E nós temos que ter uma atitude madura. Estamos, sim, com um grave problema e temos que enfrentá-lo da melhor forma possível, com as recomendações de quem lida com esse tipo de problema, né? Eu não vou procurar médico para resolver meu divórcio, mas eu também não vou procurar advogado para resolver minha pandemia, entendeu? Então, me parece óbvio, é chegar para as pessoas que mais conhecem desse tema e ver o que elas recomendam. A gente sabe que elas estão com um problema difícil de resolver, que é um problema desconhecido pela ciência, mas eles têm experiência em problemas semelhantes e nos recomendam certas medidas. A gente tem que adotar. Como você está com um parente doente, você leva no médico, faz o que ele mandar. Quando você está doente também. Esse negócio de cloroquina, para mim, um debate é ridículo, tanto da direita quanto da esquerda. Se o médico mandar tomar cloroquina, eu vou tomar do café da manhã. Se tiver pegar esse trem, o médico falar para tomar, eu tomo. Essa coisa é muito politizada desnecessariamente, né? Quer dizer, mas não é recomendado pela ciência, mas eu faço acupuntura, que é um troço que é considerado bobagem pela ciência, mas resolve as minhas dores nas costas, é o que me interessa, eu não estou me lixando com ciência. Então, ou seja, é um problema do médico e do paciente dele, isso me parece evidente, não era para estar debatendo esse troço assim desse jeito. Então, eu acho que está um momento de muita insanidade, né? De uma certa falta de equilíbrio, mas eu acho que você tem total razão. Auxiliar os empresários nessa hora é uma medida que auxilia a saúde. Mas eu acho que tem que ser numa lógica de guerra mesmo. Não que pandemia seja guerra, não estou dizendo isso. Mas a gente utilizar da situação de guerra como semelhança. Você tem os empréstimos de guerra da Segunda Guerra Mundial, que é o que reergueu a Europa, né? Eu acho que é algo semelhante que nós temos que adotar. O nosso Estado tem condição, tem reserva, pode emitir moeda. Grandes economistas aí, inclusive do mercado financeiro, grandes banqueiros, etc., já falaram que emitir moeda não vai ter o impacto inflacionário de uma época comum, de uma época normal, né? Então, eu acho que assim, mas nem precisamos chegar na emissão de moeda, nós temos 2 tri de possibilidade de chegar a girar na economia sem ter que apelar para empréstimo, etc. Nós estamos com um país que ele veio com uma situação que ele já estava caindo, né? Mas ainda estava numa situação saudável, assim. Então, não tem motivo para ficar com... Agora, o que não dá é para dar esse dinheiro para a banca. Eu vou falar aqui de um jeito bem simples, assim, gente informal, são amigos, né? Não dá para ficar dando esse dinheiro para banco, tem que tirar eles de volta. Fala, não, dá um tempo aí, calma, pô, né? Dá para manter a lucratividade de banco nesse período, gente. Não dá, está todo mundo ferrado. Eu estou ferrado, você está ferrado, todo mundo está com problema no seu escritório, na sua vida, os boletos para pagar. O banco tem que entrar nessa também, não tem solução, né? Mas é isso. É meio simples. Dos 40 bilhões da brincadeira toda, que o Paulo Guedes soltou outro dia no jornal, deve fazer 1, 2 semanas, 1% chegou na mão de quem precisa. É você falar, eu tenho remédio, tudo bem, mas ele não vai chegar em você, porque você precisa ter o cadastro absolutamente limpo. As empresas já estão passando dificuldade muito antes da pandemia começar. Shopping center estava vazio antes de você ter qualquer tipo de imposição de quarentena. Ninguém vendia absolutamente nada, ou o faturamento foi para muito próximo de zero.
Ninguém está considerando que o cara, para ter cadastro absolutamente limpo, já passou por uma fase de dificuldade absurda, onde ele não conseguiu pagar imposto, onde ele não conseguiu cumprir com obrigações básicas de empresariado. A situação que o cara se vê. A ciência, o governo estadual recomenda a ele que permaneça em isolamento, os seus funcionários, e o governo federal não dá os recursos para ele poder fazer isso. É trágico isso. É, sozinho, tá todo mundo, cada um por si e lasque-se. Eu tenho dado aulas lá na França, tal, a razão desses estudos que eu fiz lá, não tem isso em nenhum lugar do mundo, não existe isso. O dinheiro está sendo dado para a economia, depois o Estado resolve, entendeu? Óbvio que vai ser uma tragédia depois de resolver, mas cada tragédia no seu dia, né? Quer dizer, então isso me parece evidente. Agora, aqui nós estamos nessa situação, essa ultrapolitização entre governos estaduais e governo federal, em vez de se unir em prol da nação, ficam preocupados com as disputas de poder, vamos ser objetivo aqui, é isso mesmo. E aí você tem os governos estaduais querendo seguir a ciência num dado campo, não no outro, né? E o governo federal se negando a seguir. Mas aí tudo bem. Só que daí o governo federal não toma as medidas econômicas que tem que tomar para possibilitar adotar as medidas. Porque para adotar as medidas que a ciência recomenda, nós precisamos dar condição para as pessoas. O trabalhador ou o desempregado tem que ter dinheiro para ficar em casa. O empresário tem que ter um recurso para manter a empresa dele viva enquanto está passando por essa tempestade. E só com o Estado ajudando, não tem isso. Os liberais pensam isso, não sou eu que estou falando. Nem é coisa de Marx. Marx é até contra. Marx é aproveitar e fazer a revolução. Assim. Mas, assim, não tem outro jeito de você resolver o problema. Quer dizer, você tem que ter um auxílio, e o governo federal está falhando nisso. Quando ele falha nisso, fica ineficaz o governo estadual, ou pelo menos com pouca eficácia, o governo estadual decretar isolamento, lockdown, porque o que vai fazer o pequeno e médio empresário? O grande ainda se vira. Mas o pequeno e médio empresário, os trabalhadores, os desempregados, o que eles vão fazer? Quer dizer, então, na realidade, há um boicote da política econômica a adotar as medidas que a ciência recomenda. E nós estamos entrando Gente, nós estamos entrando num pepino que a gente ri porque brasileiro é bom nisso, a gente é bom de rir, né? Tudo bem, é um jeito melhor de tocar a vida mesmo. Mas, cara, nós estamos entrando num problema, porque nós vamos atravessar, a partir de outubro, novembro, começar a entrar numa depressão econômica vertiginosa. Provavelmente, como o isolamento não está sendo levado muito a sério, não vamos ter solucionado ainda o problema da pandemia ou mitigado da forma adequada. Nós estamos entrando no atoleiro com essa brincadeira e não tem lado certo nisso aí. Quer dizer, eu tendo a achar que os governadores têm razão quando seguem ciência, é claro, né? Mas, assim, por outro lado, por que não requisitam os leitos, que é a medida recomendada pela ciência? Então, é seguir a ciência até assim, eu sou vegetariano até chegar a picanha, alguma coisa assim. E do outro lado, é o governo federal, vamos dizer, não criando as condições para que as coisas aconteçam do jeito adequado. Então, nós estamos mal mesmo. Nós estamos mal, e eu acho que, assim, vai ter um rescaldo disso, que é a nação sair quebrada, porque daí, na hora da crise, você diferenciou entre as vidas. Então, a ideia de nação ser arrebentada. Não sei se vamos ter uma nação depois disso. Você tem um governo que eu acho que vai passar por um grande desgaste. Nem começou o desgaste do governo federal ainda. Tudo até agora é muita fumaça. Né? E acho que nós vamos ter também lideranças aí estaduais, tal, também não sem muita confiança popular. Nós temos um perigo para a democracia imenso. É um perigo imenso para a democracia, para a nação. Infelizmente, está faltando equilíbrio e senso de todo mundo aí. Mas eu diria que, em especial, do governo federal. Ele realmente está falhando muito, gravemente, porque tem boicotado o isolamento e não tem adotado as medidas econômicas que deveria adotar. Então, aí é grave mesmo. Nós estamos com um pepino na mão que eu não sei como nós vamos gerenciar e administrar isso aí. Obrigado, Lu. Vamos abusar um pouquinho mais do professor e vamos passar as perguntas que tinham aí para ele, se ele ainda tiver um tempinho para a gente? Claro. Pode ser, professor? Eu tenho algumas perguntas. A gente fica assim se coçando, né, para a gente falar também, mas, enfim, eu vou guardar as minhas perguntas e depois eu passo. Eu recebi uma pergunta aqui da Carla Schwartz, que ela é presidente da Comissão de Direito Público do Rio Grande do Sul, que está aqui assistindo a nossa webinar. E ela pergunta o seguinte: professor, o federalismo cooperativo que se consolidou no Brasil estabelece a competência concorrente entre União, Estado e município.
o que exige, em regra, atitudes de menor exclusão e maior cooperação entre os entes federativos. Konrad Hess afirma que a democracia é fortalecida com a federatividade vertical. Pois bem, não bastasse a crise mundial da saúde, o Brasil está dando ao luxo de viver uma crise política por conta dos desrespeitos às orientações sanitárias mundiais. A crise política que se agudizou com a pandemia potencializou uma disputa política entre Estado, União e municípios. Vossa Excelência acha que a Corte Constitucional, o STF, tem papel como mediadora nesta crise, ou isto é apenas uma questão política administrativa? E eu vou completar. E ainda o regime jurídico brasileiro da República Federativa deve ser reformulado ou está adequado a estas atitudes que precisam ser tomadas? Ela complementou aqui, pronto. A pergunta é muito boa, muito interessante, né? O Hess realmente é um crente na federação, né? Mas eu acho que, bem, para mim, primeiro, eu sei que está muito na moda, né? A ideia o direito constitucional tem umas modas de vez em quando. Essa ideia de federação cooperativa. Para mim, não existe federação que não seja cooperativa, é implícito no conceito, né? É explicitar né, que é uma ideia, vamos dizer, que quer se reforçar com essa adjetivação, a ideia de que essa divisão entre União, Estado e município deve ser mais para um colaborar com o outro que para disputar competências. É isso que se quer falar. Mas isso, primeiro, é ideal, não é necessariamente o real das coisas, né? Tanto que as federações elas mudam de acordo com a história de exercício do poder político de cada país. O Brasil tem uma federação que se constituiu por descentralização. Os Estados Unidos por centralização. Óbvio que lá tem muito mais autonomia dos estados do que aqui, né? Aqui, quem descentralizou reteve competência para si. Lá, quem se juntou reteve competência para si. Então, isso é natural. E poder político não é uma coisa tão linda, assim, tão ingênua, né? Quer dizer, cada um procura exercer o máximo que der, né? Então, eu acho que a gente vive sempre numa tensão entre cooperação e disputa. Isso faz parte da federação. São vicissitudes e qualidades, assim, são defeitos e qualidades, digamos assim. Aliás, nem sempre a disputa é ruim. Agora, eu acho que o STF tem sim que ser, por óbvio, a casa que media, porque em termos de tanto da distribuição funcional do poder quanto da distribuição geográfica do poder político, ou seja, tanto na divisão dos poderes de Estado, independência e etc., dos poderes e harmonia, quanto no plano da federação, você tem distribuições do poder. O poder político é uno, é o da soberania. E esse poder político uno, ele é distribuído, o seu exercício, de forma funcional. Quando você fala em judiciário, executivo e legislativo, eu estou sendo um pouco explicativo, porque eu sei que deve ter gente vendo que não é do direito. E também, geograficamente, União, Estados e municípios. São as duas formas de você dividir o exercício do poder político, né? E se fala que a Corte Constitucional ela tem um papel aí jurídico-político, porque ela, através de decisões técnico-jurídicas, ela vai formatando qual a exata e real divisão desses poderes. Ou seja, ela acaba tendo um efeito político. Quer dizer que a União tem o poder exato até aqui, o Estado tem até ali, o município tem até ali, o Judiciário tem tal poder, o Legislativo tem tal poder, o Executivo tem tal poder. Hoje nós estamos tudo isso em crise, né? Nós estamos vendo. Tem uma treta entre os poderes e entre União, Estado e município. Por óbvio, no plano da federação, o principal problema para mim é a não atividade da União em exercer suas funções de coordenação, né? E não seguir as recomendações da ciência. Então, por exemplo, essa ideia de fila única do SUS, ela não resolveria só um problema entre iniciativa privada e serviço público na área de saúde. Ela buscaria equacionar um problema no interior do serviço público, porque tem município que tem excesso de respirador e de UTI, enquanto que tem outro que está faltando. Tem disputas, vocês sabem disso, cotidianas entre estados, entre municípios de estado, entre estado e União, na questão desses EPIs, desses respiradores, dessa coisa, que seriam equacionadas se tivesse uma gestão única centralizada do SUS, né? Nesses momentos de pandemia, tem que haver mais centralização, né, para dar mais racionalidade para a atividade de combate à pandemia. Agora, efetivamente, é o STF quem tem que arbitrar,
porque ele que é o intérprete final da Constituição. A decisão judicial é aquela coisa de constitucionalista velho raiz que nem eu, que não é Nutella, né? Decisão judicial você critica, mas você cumpre, né? Você cumpre, você não tem solução, né? Quer dizer, então você tem que ter um elemento de decisão. Nós temos que sempre diferenciar o seguinte, que é uma diferença no plano metajurídico, mas que importa muito para nós do direito, que é a diferença entre opinião e decisão. Eu dou no mestrado da PUC teoria da decisão jurídica. Decisão é diferente de opinião, né? Nós temos que, por exemplo, se o sujeito quer ter o normal da gente, a gente pode até ter uma opinião crítica, um ou outro de nós, em relação ao isolamento. Mas na hora de decidir o que os filhos vão fazer, a gente mantém eles em casa, porque é mais cauteloso. Ou seja, decidir tem critérios diferentes do opinar, né? E alguém tem que decidir no sistema, em especial no momento de... Quanto a gente puxar as decisões para o legislativo e para o judiciário, menos extraordinário vão ser as condutas, portanto, mais democráticas. O quanto a gente puder permitir de manutenção da República Democrática durante o momento extraordinário, melhor para a democracia e melhor para o Estado de Direito. Então, o judiciário é o ambiente ideal, porque é papel dele, para ir no aspecto concreto e definindo concretamente qual que é a competência da União, qual que é do Estado, onde houver atrito. Óbvio que a maioria das competências são muito claras na competência concorrente. A quem que cabe decretar isolamento ou não, etc. É o Estado, o município, porque num país continental que nem o nosso, a pandemia se comporta de forma diferente em cada lugar. Agora, quem é que estabelece as regras gerais, né? Se deve ou não o município chegar a tal percentual de mortes, requisitar ou não leitos, esse tipo de regra, é a União que vai estabelecer, deveria estabelecer, que é quem faria o papel de coordenação. Como a União não faz, acabou sobrando para o Judiciário uma coisa que vai um pouco além do papel do Judiciário, que é, às vezes, entrar em minudências administrativas. Por exemplo, teve que decidir se os... Eu me lembro do outro dia ter visto no STJ uma decisão, se os respiradores importados da China pelo Estado tal iam para o Estado, para a União. Esse tipo de detalhe que, no fundo, não deveria chegar ao Judiciário no momento desse, né? Mas vamos dizer, uma omissão do governo federal em exercer sua tarefa na pandemia, que está gerando muito caos aí, muito problema. Mas, insisto, se há quem decide de forma final no sistema o concreto das esferas de competência é o Judiciário. Esse é o papel dele, é clássico no direito constitucional. Por isso que se fala, inclusive, que ele tem essa função jurídico-política, exatamente para a questão da divisão de poderes e da divisão, vamos dizer, entre pessoas jurídicas de pessoas jurídicas com autonomia política no âmbito da federação. Então, é ele mesmo que decide. Perfeito, muito obrigada. Marcelo, alguma pergunta aí? Eu tenho 7.000 perguntas, professor. É que, na verdade, eu estou passando as perguntas que eu recebi. Professor, eu até ia pedir para o senhor, porque eu tenho mais ou menos aqui umas 15 perguntas. O nosso horário já está avantajado, eu ia sugerir que finalizássemos daqui uns 10 minutinhos com a pergunta do Marcelo. Se eu pudesse depois encaminhar, se eu posso encaminhar algumas perguntas que eu recebi aqui, por favor, tá bom. Porque nós temos muitos estudantes, além dos advogados e advogadas, tem acadêmicos de direito e tem pessoas, tem repórteres, jornalistas, tem uma série de outras pessoas que não são da área do direito, então tem uma série de perguntas aqui conosco. Então, Má, por favor, a última pergunta, então. A gente estava conversando outro dia, eu e o Luciano, e aí nós esbarramos no assunto da judicialização do Poder Executivo, que acaba tendo um link com isso que o professor acabou de explicar. Qual que é a possibilidade ou qual que é a solução para o problema de judicialização do Poder Executivo? Ok, que ela vem acontecendo, a nossa Constituição permite isso, ela foi formatada lá em 1988 para que direcionasse para esse caminho. Fernando Collor passou por judicialização de decisões, José Sarney, Lula, Dilma, Temer, todo mundo passou por esses problemas em N situações, mas qual que é a possibilidade da gente solucionar ou amenizar esta frequente judicialização das ações ou decisões do Poder Executivo? Isso cola, inclusive, agora eu lembrei de um pedaço da outra pergunta que foi feita anteriormente, que é importante, que ela perguntou
se precisa mudar ou basta. Eu acho que, em geral, é mais aplicar a Constituição do que alterar a ordem constitucional, né? Embora no Brasil nós tenhamos, nesse caso que você perguntou, nós temos um problema, porque você tem uma situação no Brasil absolutamente atípica em termos de estrutura de Estado, atípica mesmo. Nós tentamos fazer no controle de constitucionalidade, que é o que dá um norte para a separação dos poderes, nós tentamos fazer uma situação absolutamente atípica. Nós queremos juntar o modelo do Judicial Review americano com o modelo das Cortes Constitucionais Europeias. E fizemos uma fusão, uma salada entre as duas, e colocamos o Poder Judiciário com a função de Corte Constitucional, ou seja, de fazer o controle político dos atos do Executivo e do Legislativo, que significa dizer em abstrato, sem necessariamente haver o caso do João contra José, né? Eu pego lá uma lei e comparo ela com a Constituição em abstrato, ponto. Digo se ela é constitucional ou não. A decisão tem efeito erga omnes, tem efeito para toda a sociedade. Juntamos esse modelo, que é puramente europeu, com o modelo do Judicial Review americano, que é caso a caso, que você resolve o caso do João contra o José. Só que lá, como tem precedentes, um sistema de precedentes, quando no caso do João contra José você decide que a lei é inconstitucional, essa decisão da Suprema Corte vincula as cortes inferiores. Então, a declaração de inconstitucionalidade lá se dá por conta dessa vinculação, que é natural do sistema, e não porque o judiciário anule ato dos outros poderes. Você abre qualquer livro de direito constitucional no Brasil e eles citam como fonte, ou primeira vez que foi falado sobre controle de constitucionalidade, o caso de Marbury versus Madison, que é conhecido e muito falado aqui no Brasil. Mas, na realidade, nem foi esse caso que criou o conceito de controle de constitucionalidade. Quem criou foi um doutrinador político, jurista americano, que era federalista, defendia a Constituição, chamado Alexander Hamilton, num dos artigos que ele escreveu num livro que qualquer constitucionalista leia, tem como base para indicar para os alunos, que é os Federalistas, né, que é as bases do direito constitucional moderno estão ali, e o Hamilton é quem primeiro trouxe essa ideia do controle de constitucionalidade. E esse caso era um caso contra o Jefferson, e ninguém comenta que o Jefferson não cumpriu essa decisão. Achou que era um golpe e não cumpriu. Os Estados Unidos é assim, o presidente é presidente, não é? Eleito e tal. Então, lá não há... Existe a declaração de inconstitucionalidade a partir de 1958, no caso separados mas iguais, passou a ser mais intensa a vinculação jurisprudencial da Suprema Corte, mas não há anulação de ato de um poder pelo outro, porque são poderes iguais, então eles têm muito cuidado nisso. Na Europa, não, você tem as cortes constitucionais, que são tribunais que normalmente, cortes mesmo, compostas por integrantes dos três poderes, ou dos dois, depende do sistema, em que você controla ato de todos os poderes. É uma corte acima mesmo dos poderes, né? Então, por exemplo, você tem gente normalmente indicado pelo executivo e pelo legislativo, e eles controlam atos do judiciário, do executivo e do legislativo. Quer dizer, então, por isso é que você faz o controle político e ele pode anular ato dos poderes, porque ele não é um poder. Ele não é um dos três poderes, ele está acima deles. Aqui no Brasil, nós demos para um dos poderes, que é o judiciário, o poder de anular ato dos outros poderes. Então, é uma salada absolutamente jabuticaba, só existe aqui, e que desequilibra intensamente os poderes, porque o judiciário acaba sendo um poder superior mesmo. Então, eu entendo totalmente o que você fala, que, no fundo, é a ideia correta de preservar a soberania popular na democracia. É você ter os direitos de soberania popular em equilíbrio, Constituição e soberania popular. E você preservar os espaços de soberania popular. É corretíssimo, é uma preocupação do mundo isso hoje, né? Mas é muito difícil você estabelecer regrinhas de controle. Eu vou te dizer, no fundo, é uma mudança que tem que ter nas nossas faculdades, na nossa academia, na Comissão de Direito Constitucional da OAB, e para chegar ao Judiciário e chegar ao Legislativo. Nós temos que trazer o que tem de mais moderno no direito constitucional hoje no mundo, e que no Brasil não se discute. Essa coisa de exceção é uma, mas tem outras. Por exemplo, na questão dos direitos, Marcelo, em conflito, né? Quando você tem direitos em conflito, aquela coisa, por exemplo, do abortar, que é direito da mulher, ou o direito à vida do feto, essas questões, você tem em alguns países do mundo modelos de procedurização.
Consolidação são um tipo de procedimento que o direito constitucional tem criado no primeiro mundo, porque são situações em que não interessa ter um lado vencedor na sociedade. Tem situações que são assim, para você ter a paz social, evitar esse fla-flu animal que tem no Brasil, às vezes é interessante você ter soluções pelo judiciário que, mesmo havendo uma maioria judicial em favor de um lado, se amenize por processos de negociação no interior do controle de constitucionalidade, onde nenhum dos lados saia propriamente derrotado. Isso é uma coisa que a gente teria que pensar aqui no Brasil, não está nem cogitado aqui. Outra coisa, você tem hoje em dia, cada vez mais crescendo no mundo, nós temos que debater os mecanismos de soft review. Quer dizer, de você ter mecanismos soft de controle de constitucionalidade, onde o legislativo participa da decisão. Por exemplo, no Canadá, e você tem algo já entrando fortemente na Europa, esse tipo de modelo, onde você dá algum papel para o legislativo no processo de decisão. No Canadá é forte. O legislativo pode, por decisão dele, suprimir uma decisão da Suprema Corte que considere inconstitucional uma lei. Ou seja, ele pode fazer valer a lei mesmo contra a medida do... Mas o que gerou lá que eu acho interessante? Nunca o legislativo usou esse poder, nunca. Porque a Suprema Corte, por conta desse poder, pegou o hábito de, na declaração de inconstitucionalidade, conversar com o legislativo. Entendeu? Seria conversar que num país presidencialista que nem o nosso, seria conversar com o executivo também em certas medidas. Eu falo uma coisa que é polêmica, eu sei que vocês não vão concordar, eu tenho tido muita resistência aí de muitos colegas, mas muitos me apoiam também. Mas essa coisa também é um pouco de geração, né? Que é essa decisão do Alexandre de Moraes da questão de ter interrompido a nomeação do diretor da PF é um equívoco, porque o mandado de segurança não comporta esse tipo de debate. Quando você usa o mandado de segurança para discutir fato, quando que foi feito, de forma que eles usam, na realidade, vamos ser objetivo aqui, que é para atrair a competência do Supremo. Porque poderia ser uma ação popular, mas não entra porque é no primeiro grau. Então fica essa gambiarra de querer atrair a competência do Supremo, de debater elementos fáticos, porque o que se imputa? Desvio de poder, por elemento subjetivo. O cara teria nomeado o diretor da PF, lá o Bolsonaro, para tretar lá nos inquéritos. A essência é isso, né? Quer dizer, sendo bem técnico. Mas ele pode criar uma treta lá nos inquéritos. Ora, esse elemento subjetivo ele demanda de prova factual. Ele demanda você comprovar por profusão de indícios, precisa de um procedimento que admita extensão probatória, que admita dilação probatória, em que você possa ter audiência, que você possa ter quebra de sigilo, perícia técnica, etc. e tal. Ora, isso não cabe no mandado de segurança. O mandado de segurança, o próprio Alexandre de Moraes escreveu na última edição do livro dele. Podem ver aí, pode quem tiver aí, para aproveitar e fazer fofoca, vai lá e vê na última edição do livro dele, Direito Constitucional, onde ele fala que a prova no mandado de segurança tem que ser pré-constituída e documental. Quer dizer, isso você vai falar, mas é só uma questão procedimental, não é essencial. Você está reduzindo a possibilidade não só você está interferindo no ato de soberania popular do executivo, como está reduzindo a possibilidade dele se defender ao inimaginável, né? Quer dizer, não pode se defender. Né? Então isso é invasão mesmo de competência, né? Eu não gosto da expressão judicialização da política, porque num Estado não autoritário as questões políticas são judicializadas, assim. Né? O que você tem aí é ativismo, é uma palavra que eu prefiro. Né? Você tem ativismo judicial, que é algo indevido. Os canadenses são duros na crítica, eles chamam de juristocracia, por isso que eles criaram um mecanismo de soft review lá. Foi a primeira nação a tentar, hoje em dia está um monte preocupado. Né? Aí só porque nós estamos com alunos de direito nos assistindo, eu tenho a mania, né, de ficar... Mas eu vou sugerir um autor para os alunos lerem. O principal livro dele já tem versão em espanhol, um outro livro dele tem versão em português, Dignidade da Legislação, que é o Jeremy Waldron. É para a gente quebrar um pouquinho a cabecinha assim, né? Quer dizer, ele é um sujeito que é um positivista e que é um forte questionador da competência do judiciário em declarar a constitucionalidade de leis. Ele acha que a política é um veículo mais adequado à defesa dos direitos do que a jurisdição. Nós aqui no Brasil temos essas coisas como sistema de freios e contrapesos, que foi uma tragédia histórica, foi um mecanismo de sacanear o povo na Revolução Americana. Né? Nós temos essa coisa de controle de costas, como se fossem deidades que ninguém questiona. É importante abrir a cabeça. Então, o Waldron é um cara que não é nenhum maluco, não, professor de Oxford, neozelandês, dos grandes pensadores do direito atual, um positivista de 4 costados,
e que defende uma ideia muito crítica, a ideia do judiciário ter esse poder todo, né, de controle de constitucionalidade. Ele acha que, e ele daí dá exemplos históricos muito interessantes. Ele vai pesquisar os sistemas constitucionais do mundo e procura demonstrar como nos países que têm uma tradição política de defesa dos direitos é mais eficaz a defesa dos direitos que pelo judiciário. Eu não concordo com isso, eu não sou cético assim, mas eu estimulo meus alunos, por exemplo, a ler para quebrar um pouco, começar a pensar outras formas. Então, nós temos para contribuir nessa questão algo extremamente relevante, que é a gente pensando outras formas. Por exemplo, modos de procedurização, soft review, participação do legislativo nessas decisões. Ou seja, porque a preocupação fundamental que move a tua questão, que é corretíssima, é você preservar a soberania popular no sistema democrático. A preocupação é corretíssima, né? Então, acho que é isso. A gente tem que pensar novas formas mesmo, se abrir. Mas, para isso, tem um trabalho anterior, é na academia mesmo, é papel nosso. É na academia a gente se abrir um pouco a cabeça para debater novos temas. Bom, o nome do livro está anotado, o professor Jeremy Waldron também, então Está ótimo. vai ser uma aquisição rápida, viu, professor? Mas está ótimo. São 4 e... positivista, mas com uma cabeça muito interessante como filósofo. Ele questiona o que ele fala, o papel do teórico do direito é questionar aquilo que está inquestionável na comunidade. Você tem que ir lá e ser um pouco espalha-roda também. Eu sou um inconformado por natureza, a Luciana sabe disso, né? Eu vim a esse mundo para questionar, para acender o palito de fósforo e jogar na fogueira, né? Jogar no galão de gasolina. Pá! Eu vim aqui para isso. Então, acho que não estou no lugar errado. São 4h30 da tarde, nós estamos abusando demais da sua aula, do seu agradeço muito. E eu não tenho palavras para agradecer a sua aceitação ao nosso convite, a partilhar conosco todas essas ideias, todos esses conhecimentos históricos, constitucionais, técnicos, pessoais. Professor Pedro Serrano, muito obrigado. Eu que muito agradeço, Luciana, Marcelo, o gentil convite de vocês, uma honra imensa para mim, uma grande oportunidade. Agradeço muito. Professor, a honra é nossa recebê-lo aqui. Eu queria também agradecer, em especial, porque eu acho que, assim, além da riqueza dessa discussão, que é um tema mega atual, o senhor trouxe para nós inúmeras coisas absolutamente inovadoras, que a gente, como estudiosos de direito constitucional, nós temos muitos alunos, quer dizer, questão da legalidade extraordinária. Eu confesso ao senhor que eu não sabia a questão da eugenia dos CRMs, eu fiquei horrorizada, gostaria de ter um tempo para poder, vou estudar, vou atrás disso também, porque me sinto na obrigação de tomar conhecimento disso. Enfim, então, agradecer por todas essas novidades, de fato, que o senhor trouxe para nós, e mas principalmente, sobretudo, pela gentileza da rapidez de nos atender. Sou sempre muito solícito, muito participativo aqui conosco, e pedir escusas se nós nos alongamos aqui um pouco, mas é que, de fato, o assunto é muito contagiante e a gente precisa fomentar esses debates entre nós, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agradeço imensamente. Até logo, hein? Tchau, gente.